Oi, gente. Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de capítulo 5, que, como vocês já sabem, tem como tema Europa. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 21 e 22 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Galera, estamos estudando Europa, né? No capítulo 5. Já falamos sobre agricultura, indústria e na última aula falamos sobre economia e qualidade de vida. Gente, falar de Europa é necessariamente falar de União Europeia. Não tem como falar de Europa e não falar de União Europeia, tá? E como eu já falei para vocês em outros momentos, né? É fundamental que a gente sempre fique de olho ali na movimentação, né, da União Europeia, porque ela vai influenciar o mundo, né? Vai influenciar o globo de uma forma geral, tá? A União Europeia, ela foi firmada, né, em 1993, tá? E ela vai ser uma união econômica, política, monetária de cerca ali de 28 países europeus. Já teve menos, mas também já teve mais, tá? E, na verdade, a gente está falando aí que ela foi firmada em 1993, mas as conversas, né, outros estágios de integração antes de virar a União Europeia é de muito antes, tá? E o que acontece? A União Europeia, ela instituiu um mercado comum. Inclusive, né, o item da nossa apostila vai ser exatamente chamando de mercado comum europeu. Além disso, ela aboliu o controle do passaporte, ou seja, a União Europeia ela permite, né, que seus cidadãos eles circulem livremente, né, entre os países membros. Só que, gente, a União Europeia ela extrapolou essa união política e econômica. Nós temos união monetária, nós temos uma união na construção de políticas em comum, certo? A União Europeia é o exemplo mais bem sucedido de blocos econômicos, né? Dessa junção que os países, né, têm cada vez mais feito, tá? A União Europeia ela mantém todo mundo missões diplomáticas e vai estar representado na ONU, né, na Organização das Nações Unidas e também na OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, e por fim, né, no grupo dos 8 países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, que também é conhecido por G8. Isso tudo, gente, são basicamente dados gerais sobre a União Europeia, tá? Os dados sobre ela, né, os pormenores da União Europeia, são ainda mais impressionantes, porque a gente vai ter a junção em um bloco, né, de grandes potências mundiais. Então, se a gente soma todos esses dados desses países, os dados da União Europeia são impressionantes, tá? A União Europeia tem uma população superior a 500 milhões de habitantes e produz cerca da quinta parte de tudo que é produzido do mundo. Ou seja, cerca de 20% de tudo que é produzido do mundo vem da União Europeia. Em 2012, a União Europeia recebeu o Prêmio Nobel da Paz por ter contribuído para a paz e democracia e para os direitos humanos na Europa. Tá? Gente, isso é assim, uma pincelada geral sobre a União Europeia. A gente vai ter vários pormenores, né, várias características próprias, a adoção do euro como moeda única, né, entre os países, entre a maioria dos países do bloco, né, nós vamos ter também essa ideia da livre circulação, enfim, a União Europeia, percebam, né, como eu já mencionei, que ela vai estar presente em diversas áreas, né, dos países europeus, então por isso que eu falo que falar de Europa é falar de União Europeia. Beleza? E vamos falar dos imigrantes na Europa Ocidental, tá? Então, vamos lá, galera. A diminuição da população economicamente ativa, da PEA, que nós já conversamos sobre ela em outros momentos, nos países europeus, vai exigir, né, mão de obra estrangeira. Então, vai estimular o fluxo de imigrantes no sentido, né, indo em direção à Europa em busca de melhores condições de vida. Nos últimos anos, trabalhadores de países subdesenvolvidos, como, por exemplo, da África, da Ásia, da América Latina de maneira geral, como também, né, dos países da extinta União Soviética,
tem se direcionado, tem migrado a países europeus, como, por exemplo, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Inglaterra, enfim. A Europa é um polo, né, de atração da população migrante, certo? A gente viu, né, ao longo do capítulo, que a Europa ela desfruta de excelentes índices de qualidade de vida, né? Então, isso naturalmente vai atrair pessoas para lá, certo? A maioria dos imigrantes costumam trabalhar em atividades que exigem uma menor qualificação profissional e buscam oportunidades de quê, gente? As pessoas migram basicamente em busca de melhores condições de vida, como a gente já viu, né, em outros momentos juntos também, e também em oportunidades de trabalho. Percebam, gente, que quando a gente fala, né, da origem dos países dessa galera que está migrando, a gente vai falar de países que têm uma realidade bem complexa, né? Países que têm uma situação econômica e social muito delicada, países que têm guerras civis, conflitos religiosos, enfim, né? A Europa acaba sendo o destino de uma população muito vulnerável, né? Então, desde 2015, os países da Europa Ocidental receberam centenas de milhares de refugiados de regiões de conflito, como, por exemplo, guerra civil da Síria, do Iraque, do Afeganistão, dos países da África. Só que ele passou por uma crise migratória, tá? Inclusive, né, vocês conseguem perceber aí essa ilustração que faz uma crítica ao posicionamento da Europa e da União Europeia de não ser tão receptivo assim a esses imigrantes, tá? E, inclusive, eu vou até abrir aqui a câmera para a gente poder combinar nossas atividades, né? Vocês vão perceber que eu vou querer trabalhar exatamente essa dinâmica na nossa atividade devolutiva 3, certo? Mas primeiro vamos combinar o dever de casa, né? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vocês devem fazer os exercícios diversos número 8, do 16 a 20. Beleza? E nossa atividade devolutiva número 3, referente aos conteúdos do capítulo 5, vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre a recente crise migratória que passou a Europa, tá? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa nossa pesquisa tem que ter, no mínimo, uma página. Então, capricha, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.